E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos trabalhar com um framework web chamado Express.js. Ele é um framework que te dá as ferramentas necessárias para você criar uma API REST com o Node.js para você poder utilizar nas suas aplicações, tá? E a ideia aqui é que ao final desse vídeo você saia com o conhecimento básico, adquira um conhecimento básico para criar suas próprias APIs com o Express.js e utilizando o Node.js também. Tem uma ideia geral de como buscar as informações na documentação do Express. E vamos colocar a mão na massa, pessoal. Eu espero que, se vocês gostem desse modelo de vídeo um pouco mais longo, deixe o seu like, deixe seus comentários aí no que pode ser melhorado e se inscreva no canal se você gostar desse vídeo, se você gostar de qualquer um dos vídeos que eu já postei nesse canal. Então vamos colocar a mão na massa. Vou abrir o navegador. O primeiro site que a gente vai entrar é o do Node.js, que é a ferramenta básica que você vai precisar para trabalhar com Express.js. Você pode baixar uma dessas versões que a gente está vendo aqui no site ou qualquer outra, dependendo da data que você está vendo esse vídeo. Eu tenho a instalação dele também num outro vídeo, eu vou deixar na descrição. E o outro site é do Express.js, que ele te mostra como você utiliza ele dentro do Node. Como eu te falei, ele é um framework web, que você pode criar até uma aplicação web ou apenas uma API. E a documentação é bem bacana, tá, pessoal? A gente tem a parte de Getting Started, tem todos os guides e é bem legal. Então aqui vamos seguir mais ou menos a documentação que a gente tem aqui. Primeiro você precisa criar uma pasta para sua aplicação, né? Então vamos começar fazendo isso. Abrir um terminal, você pode usar o command do Windows também, se você tiver no Windows. A gente cria um diretório, também pode utilizar o Explorer do Windows para fazer isso. E depois, via linha de comando, seja no command ou no terminal do Mac, você tem que fazer o comando npm init, tá? Esse npm init, o importante aqui é que você vai criar o teu package JSON, tá? O npm é uma ferramenta chamada Node Package Manager. Ele cuida das bibliotecas e dos módulos que a gente utiliza dentro do Node.js. E ele cria, quando a gente utiliza esse npm init, ele cria o nosso package JSON que vai guardar essas referências para a gente, tá? Bom, aqui a gente já criou a primeira parte. Então, você pode ver que a gente seguiu mais ou menos aqui o que a gente tem no nosso tutorial aqui no site do Express. Então, npm install express, --save para a gente guardar isso, essa referência da biblioteca dentro do nosso package JSON. Eu vou utilizar o Visual Studio Code, mas você pode utilizar qualquer editor de texto, tá? Mas eu gosto muito do Visual Studio Code, ele é gratuito, tá? Você pode ver que com o npm install o que ele fez foi criar essa referência, essa dependência, né, para essa biblioteca. E a gente tem que ver agora, criar o nosso arquivo index.js e vamos seguir novamente como está definido no site do Express.js. Se você olhar, eu quero seguir isso daqui porque aí você vê exatamente como funciona e como procurar na documentação. Então a gente vai criar primeiro um servidor simples com uma URL básica que vai retornar um olá mundo para a gente. E você pode ver que é bem simples, tá? Então, vamos criar aqui. Você pode ver que a gente está utilizando a notação do ES6, tá? Que é o ECMAScript 6, a última versão que a gente tem aí do JavaScript. A gente tem que requerer o Express, tem que instanciar a nossa biblioteca do Express e a gente vai criar a primeira rota, que é GET. Então, quando a gente acessar o localhost
3000, porta 3000 barra, ele vai executar essa rota que a gente está criando, tá? E a rota, ela é feita através de uma função de callback, tá? Agora eu estou colocando uma função normal de callback, onde sempre a gente vai seguir esse padrão. Primeiro parâmetro, request, segundo, response. Tem outros parâmetros aí, mas primeiro vamos trabalhar com esses. Então, vamos logar no console nossa primeira API, nossa primeira rota, e vamos responder positivamente para quem está nos chamando, tá? Isso pode ser via URL no Chrome ou em qualquer navegador, assim como a gente pode utilizar umas outras ferramentas aí que a gente vai ver no decorrer desse tutorial. A gente tem que dizer que esse nosso servidor, essa nossa aplicação web vai responder numa porta, tá? Então eu vou criar aqui essa porta e essa função de callback só para dizer que realmente está respondendo. A gente vai criar, tá, essa variável porta e vamos escrever no console aqui que o servidor está funcionando aqui nessa nossa URL, tá? Então a primeira coisa é o port, segundo host, desculpa, na verdade o host, depois a porta. Vamos criar nossa variável de porta aqui e do host também. Host não é muito importante para a gente agora, mas vamos deixar aqui o básico, tá? Localhost 127.0.0.1. Bom, vamos abrir o nosso terminal aqui integrado no Visual Studio Code. Eu gosto disso porque vocês podem ver que ele já funcionou. E se a gente entrar aqui, já tem a nossa primeira rota, tá? Eu gosto do Visual Studio Code porque ele tem esse terminal integrado, tá? Bom, já temos a nossa primeira rota, vocês podem ver que é muito simples de fazer isso. Vamos voltar na documentação aqui, a gente seguiu exatamente o que está no exemplo do website. Mas uma coisa que eu quero fazer para vocês aqui, eu quero utilizar uma notação do ES6, que é a última versão de JavaScript, que é a nossa arrow function. Então você pode tirar a função e a gente coloca essa flecha. É basicamente a mesma coisa que com a função, só que é um pouquinho mais reduzida. Para mim, pelo menos, me parece que o código ele fica um pouco mais simples e mais limpo. De qualquer forma, é bom começar a se acostumar com essa notação, porque são as notações mais novas e vocês vão ver muito código por aí utilizando elas, então é bom vocês entenderem isso. Vamos colocar uma documentação aqui e vamos fazer o nosso primeiro middleware, tá? O que eu quero mostrar para vocês é que o middleware quer dizer que eu posso executar algumas funções intermediárias entre as nossas chamadas de API, que podem ser funções como autenticação, verificar se existe algum token, ou realmente apenas colocar um log ou fazer um tratamento de erro, tá? Nesse caso, eu estou criando um primeiro middleware, a gente coloca ele em ordem aí. Então, esse primeiro middleware, ele vai ser executado quando a gente chamar as nossas APIs. Então, você pode ver que, incluído o nosso primeiro middleware, que intercepta a nossa request. Perfeito, pessoal. Eu vou cancelar, eu vou inicializar de novo aqui para a gente entrar no servidor. Você pode ver que eu queria mostrar uma coisa para vocês, que é o seguinte: como a gente não respondeu e como a gente não utilizou um parâmetro a mais, ficou travada a nossa solicitação. O que acontece? Vocês podem ver que na linha 12 eu coloquei uma resposta, mas essa resposta, esse response.send não funcionou porque não chegou na nossa função. Então existe um terceiro parâmetro que é next, que quando a gente chama esse parâmetro,
que na verdade é uma função, ele automaticamente chama a próxima rota. Se você não tiver esse next, não acontece nada. Você pode ver que agora funcionou, ele chamou o nosso servidor, incluiu o primeiro middleware e aí chamou a terceira API. Outra coisa que vocês podem ver é que eu posso encadear essas funções de middleware, sempre colocando a nossa função de next, senão vai ficar travado o processo. Vamos copiar aqui para ficar mais simples essa parte, é só para mostrar para vocês que é possível encadear funções de middleware. E vamos criar também uma terceira função encadeada, que é o nosso terceiro middleware. Depois a gente vai comentar isso, mas só para vocês verem como funciona. Tá ficando um pouco chato de a gente terminar o serviço e inicializar o serviço de novo. Eu já vou instalar uma outra ferramenta que vai ajudar a gente. Mas vocês podem ver aí que chamou os nossos 3 interceptadores aí até chamar a nossa função. Bom, pessoal, outro website muito importante é o npm.js, onde você pode trazer bibliotecas, módulos e ferramentas para utilizar aqui com a ferramenta do Node, tá? E o que a gente vai buscar aqui é o chamado NodeMon, que na verdade é um monitorador do Node, que ele vai verificar se a gente teve alguma alteração nos nossos arquivos e vai reinicializar esse servidor automaticamente para facilitar um pouco a nossa vida. Então a gente não vai precisar ficar terminando o serviço e inicializando novamente. Da mesma forma, npm install -global para funcionar globalmente no NodeMon. Bom, gerou erro aqui, pessoal, porque como eu estou no Mac, eu preciso utilizar o sudo e para instalar isso como administrador. Provavelmente no Windows você vai precisar inicializar o teu command como administrador se ele não deixar instalar. Ele vai te pedir, aqui no Mac ele vai te pedir tua senha e vai fazer a instalação. E agora que a gente vai utilizar, em vez de Node Index, a gente vai utilizar o NodeMon. E você pode ver aqui que ele está executando e eu vou só comentar esse terceiro middleware e você pode ver que ele automaticamente reinicializou com as mudanças. Então, localhost 3000, seja bem-vindo, e ele executou os 2 middlewares. Fica bem mais fácil de trabalhar assim, né, pessoal? Primeira coisa, vamos criar mais uma API em GET. Você pode utilizar qualquer um dos métodos que você tem de HTTP, como put, como post, como delete. E normalmente são esses métodos que você vai utilizar para fazer uma criação de um objeto, uma exclusão ou uma simples consulta. Nesse caso aqui eu vou passar JSON-resp, então localhost 2.3000/JSON/resp, vamos ter uma resposta em JSON. Vamos colocar um objeto JSON qualquer, vamos criar uma variável que é o nosso objeto e vamos criar um objeto aqui que vai ter uma resposta. Vamos colocar nele uma data, date.now, resposta, bem sucedida, né? E vamos retornar o nosso objeto. E na verdade, vamos só fazer uma coisa diferente, pegar o nosso Postman. Se você já não tem instalado, aconselho muito utilizar o Postman. Tem para Mac, tem para Windows, tem para Linux, tem extensão do Chrome. Então, eu já tenho ele instalado aqui.
que eu vou fazer aqui, localhost 3000. Colocar nossa URL, pode ver ao lado esquerdo que tem a chamada em get, e vou enviar. Retorna para a gente o seja bem-vindo. Então, é como se a gente estivesse fazendo a chamada no navegador, mas vocês vão ver que a gente pode fazer outros tipos de requisição, como put, ou .post, ou outras assim. Vamos utilizar a nossa primeira, deixa eu esqueci, json.resp. Desculpa aí, professor, tinha esquecido disso. Qual que era a URL? Opa, deu um erro aqui. Pessoal, eu cometi um erro muito básico aqui. O que a gente precisa é colocar uma barra na frente da nossa URL, né? Senão não vai funcionar. Salvo aqui. Você pode ver que ele reiniciou com os câmbios. E aqui, salvar. Ó, resposta bem sucedida. Por que que não tá... pessoal. Na verdade, a gente tem que passar um parênteses porque é uma chamada função. Desculpa aí, pessoal. Ele traz... Eu não vou formatar agora, deixa eu trocar, não sei por que eu troquei esse data para date. Você vê que ele vem num formato, né, distinto. Eu vou deixar assim nesse momento, mas o que você precisa é só formatar essa data, se você quiser ela num formato que seja mais amigável para o usuário, tá? Deixa eu comentar também esse nosso segundo middleware, que ele não vai ser importante, né? Ele só fica enviando informação para o nosso console. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Vocês já viram que a gente tem uma respondendo JSON. Uma coisa importante na linha 30, que o certo mesmo, o correto seria colocar uma resposta.json, tá? Mas por agora vamos manter assim, que vocês vão ver como que a gente vai mudar isso. Deixa eu terminar de documentar aqui. Vamos criar uma nova API enviando parâmetro. Então, assim, outra coisa importante numa API REST é enviar parâmetros, tá? Então, só para deixar comentado aqui, porque eu vou deixar o URL do repositório no Git, tá? Depois. Então, normalmente quando você faz um put para fazer uma atualização de dados ou você faz um delete, você envia esse parâmetro junto para fazer exclusão, né? Fazer a primeira pesquisa do objeto que você quer remover e utiliza ele como parte da URL. Então vamos colocar aqui, vocês vão ver que é muito simples. Deixa eu escolher um nome aqui que seja um pouco mais amigável. Opa, não, tá muito legal, mas tudo bem. Aí eu posso colocar o nome que eu quero, contanto que eu tenha os dois pontos. Aí você pode escolher o nome do seu parâmetro. No meu caso aqui, vamos deixar... Pode ser qualquer coisa, tá, pessoal? Vamos colocar... User ID. Faz um pouco mais de sentido, né? Request, response. A nossa função arrow function, que você utiliza essa flecha. E a gente tem o request.get.params. E aí a gente pode retornar um objeto JSON que tem o nosso parâmetro, só para dizer que a gente está recebendo alguma coisa. .userid .send. Basicamente igual ao anterior, mas a gente pega o nosso parâmetro aqui, aí a gente pode utilizar uma nova, pode ver aqui, vou copiar aqui a URL,
Vamos colocar a nossa URL, que eu sempre esqueço de colocar barra, mas tudo bem. Copiamos a nossa URL aqui, vamos completar. E aí no lugar de User ID você pode colocar qualquer coisa. Nesse caso eu estou colocando um número, mas poderia ser qualquer coisa. Quando a gente envia, você pode ver que ele retorna o valor enviado, como a gente fez aqui. E estou fazendo uma impressão no nosso console. Bacana, né, pessoal? É bem rápido de fazer, bem simples de fazer. O que você tem que realmente decorar é as notações que são utilizadas e como você cria, mas isso tudo está na documentação do ExpressJS. Eu realmente recomendo que você olhe, ela não é muito longa e ela é muito simples. E aqui vamos criar aqui uma função de post, que normalmente é utilizada para a gente incluir um objeto na nossa base de dados ou qualquer outro tipo de armazenamento. A gente vai agora, vamos fazer uma impressão no log do que vem na nossa request.body. Vamos criar aqui novamente um objeto, bem simples. Deixa eu ver se é exatamente o que eu quero falar. Vamos aqui. Vocês vão ver que tem um truque nesse post aqui, e eu estou esperando que venha no corpo o nome e vou retornar também esse objeto, tá? Deixa eu documentar para incluir os nossos objetos em algum tipo de armazenamento. Vamos ver aqui. Bom, eu espero que venha um nome. E aqui a gente vai ter uma surpresa, que quando dentro do body da request você vai ter o nome que está aqui. Mas gerou um pequeno erro aqui, pessoal, onde está a propriedade body. Se vocês olharem aqui, nome está indefinido, ele não encontrou esse nome aqui. Tem um motivo bem específico por que acontece isso, né? Está indefinida por quê? Porque a gente está enviando um objeto em JSON. E para a gente utilizar isso, a gente precisa que a nossa API reconheça que é um JSON. Que é um objeto JSON. Então, a gente precisa de um parser. E aqui a gente tem o body parser,
aonde vocês podem olhar aqui como é feita a instalação dele, como que ele é inicializado. E aqui tem uma enorme, vasta quantidade de tipos de utilização, tá? Mas para a gente aqui é muito simples. O que nós precisamos é basicamente dizer que o corpo da mensagem que está vindo é JSON. Então, quando vem um JSON, você vai parsear esse JSON. Então aqui, ó, o exemplo, onde você utiliza essa linha depois que você requerer o pacote. E aí é possível você utilizar JSON como entrada. Então vamos lá, npm install body parser, save, porque é uma biblioteca que a gente vai necessitar. Bem simples, mesma coisa. Se você quiser, você pode copiar e colar, criar lá uma variável. Eu poderia usar constantes também aqui, mas não é explicitamente necessário. Constante, o que vai acontecer quando você utiliza é que você não pode reassignar uma variável a essas variáveis, tá? O ideal seria aqui constantes, mas vamos deixar como está no exemplo, porque eu quero que vocês sigam exatamente. E vamos dizer que a gente utiliza o parser de JSON. JSON. JSON tá muito mais para um filme de terror, né? JSON. Vamos ver aqui. Olha que legal, pessoal. Apenas colocando 2 linhas de código, já temos parseado esse tipo de dado. E está todo na documentação do body parser. Então, vamos ver o que mais que a gente pode criar aqui. Vamos ver o que está faltando aqui. Já sei. Tem uma coisa que é muito importante, pessoal, é ter uma função para fazer um tratamento especial de erros, alguma coisa em alto nível que execute quando a gente tem algum erro. E para identificar essa função, você sempre começa com esse primeiro parâmetro de erro, request, response e next. E aí você pode tratar os seus erros. O que é importante é que esse método ele tem que estar ao final de toda a sua API. Então, de todos os seus app.post, get, put ou algo assim, você tem que estar lá no final. Então, aqui você pode tratar o erro em alto nível, você pode fazer isso por API também. Tem uma série de maneiras diferentes de se tratar. E aqui eu estou retornando só um status de erro 500 e envio uma string, uma cadeia de texto aqui, algo está errado. Vou colocar aqui. Pronto. Bom, se acontece algo errado, o que vai acontecer é que essa função é chamada. E aí você tem que dizer que você vai usar essa função, porque ela é uma função de middleware. Então, como ela é uma função de erros, ela tem que estar no final de todos. Mas isso também está bem detalhado na documentação, tá, pessoal? Deixa eu ver o que mais que a gente pode colocar aqui. Vocês estão vendo que é bem simples, hein, pessoal? Bom, já sei. Aqui, o que eu gostaria de mostrar para vocês é criar rotas específicas
para a sua API. Então eu vou criar um user route, criar aqui um user routes e vamos criar uma API só para as nossas rotas que começam com /user. Então, é uma boa prática você separar essas rotas em arquivos distintos, porque eles vão trabalhar independentemente das suas rotas principais, tá? Então, eu aconselho vocês, se vocês têm uma parte de usuários, uma parte, por exemplo, de posts, ou lista de amigos, ou qualquer que seja suas APIs, eu separaria em arquivos distintos para ficar contextualmente mais simples para você dar manutenção no teu código, tá? Aqui eu vou te mostrar aqui que você pode colocar para sua API tudo que vem no user, no /user alguma coisa. A gente tem o nosso router.all, que vai captar qualquer tipo de get put, qualquer tipo de método HTTP, post, e vai executar como um middleware. E também você poderia utilizar também router.use, que funcionaria também, nesse caso executaria da mesma forma, tá? Bom, deixar comentado aqui. Lembrando que se a gente não colocar um next não vai funcionar. Eu já deixei, como a gente tem o nosso tratamento de erros ali, eu deixei já com next escrito de maneira errada, que vai gerar um erro para a gente. Vocês podem ver que ele vai chamar a nossa função de handle errors, e ela vai executar, tá, pessoal? Então, tá aqui, vamos só criar mais um método, e aqui a gente está utilizando o response.json, e para enviar uma resposta, cheguei à nossa API de usuários. Então, você pode ver que eu estou utilizando o barra, então esse barra é sempre /user/. Então essa é a raiz de usuário. Então se você tiver... outra coisa que é muito importante é que você tem que exportar esse teu router para você poder importar no index.js. E o que eu queria dizer ali, que qualquer um de get, push, post, put, delete, ou qualquer uma dos métodos que você coloque no user routes ali, o que vai acontecer é que qualquer endereço a partir de /user, que eu vou te mostrar aqui como é que a gente configura, qual que é a raiz dessa API que está no arquivo separado. Então aqui eu vou importar o nosso arquivo de rotas. Vamos aqui embaixo, vamos incluir a utilização, e aí a gente tem um parâmetro distinto que é a raiz da nossa API, e aí a gente passa as rotas que a gente vai utilizar, que foi a variável que a gente criou lá em cima. Deu um erro aqui, porque vocês já devem ter visto isso, eu coloquei errado o nome do nosso arquivo, são routes e não router. E aí, beleza, já está funcionando. A gente pode abrir o Postman. Para variar, vou copiar a nossa URL. E ela tem que conter esse /user. Então, copiar. Então, essa é a nossa URL raiz agora para a nossa API de usuários. E algo está errado. Lembra que eu falei que eu deixei o next com S? Ele gerou um erro na nossa função e automaticamente foi capturado pela nossa função de handle errors, que a gente criou no nosso arquivo index.js.
.html. Então vocês podem ver que ele passou aqui, retornou exatamente o que a gente criou na nossa função, né? Algo está errado. Eu vou trocar também aqui para JSON porque para ficar mais correto, tá? Colocar aqui como se fosse um objeto de resposta. Vamos consertar isso, ó. Agora ele retorna em JSON. Fica um pouquinho melhor para a gente tratar na nossa aplicação cliente que utilizaria essa API. Como eu te falei, tem que deixar por último e o erro é tratado aqui. Vou deixar isso bem documentado, porque eu vou deixar na descrição um link para você, se vocês quiserem baixar do GitHub. Meus outros vídeos também tem, tá? Eu não tenho colocado na descrição, mas eu vou começar a colocar. Os vídeos de Angular 4 também nós temos no GitHub lá dentro. Eu vou colocar também aqui para vocês verem o erro, né? Porque a gente não está colocando no log. E aí, o que acontece? Quando a gente coloca a variável de erro, você vai ver que ele vai te dar a referência do erro e aonde que está o erro. Então a gente está dentro do nosso arquivo de rotas, né? Aqui na nossa linha 7, na coluna 5 do arquivo. E a gente conserta o next aqui. E a gente tem a nossa API de usuários. E aí você pode utilizar esse mesmo padrão para qualquer outra API. Vamos ver aqui. Só voltando, coloquei /user. Se eu colocasse outra coisa, mudaria para essa outra coisa. Nosso, a gente precisa requerer o arquivo de rotas e utiliza ele aqui dentro. Bem simples, no arquivo de rotas você tem que ter o express instancial routes e aí você pode criar. E aqui a gente pode, por exemplo, colocar mais uma de detalhes do usuário, por exemplo. E como eu disse para vocês, vai ser /user /details. E se a gente troca aqui para details, ele mostra os detalhes. Isso é mais ou menos o que eu queria mostrar para vocês, né, pessoal? Vocês podem ver que é bem simples de fazer as coisas, desenvolver os códigos aqui. É isso aí, pessoal. Eu agradeço mais uma vez aí, pessoal, por estarem acompanhando o canal. Se vocês gostaram, deixa o seu like, deixa seus comentários. Se vocês quiserem ver alguma coisa distinta também, deixa nos comentários. Eu vou pedir mais uma vez para se inscreverem no canal, tá? Eu estou preparando também uma nova série de vídeos de React, JS, provavelmente Redux também. E estou terminando a série de vídeos de Angular 4, que aí também está uma indicação se vocês estiverem dispostos a aprender sobre Angular 4. Muito obrigado, pessoal.